chuva caía pesadamente sobre as ruas de Lisboa, enquanto Marina observava o uniforme hospitalar pendurado em seu guarda-roupa. 10 anos como enfermeira no Hospital de Santa Maria, dedicando sua vida a salvar vidas, e agora estava prestes a fazer uma escolha que a destruiria. O testamento de seu pai biológico havia chegado uma semana atrás, trazido por um advogado de terninho cinzento que não explicou muita coisa. 300 milhões em euros, propriedades espalhadas pela Península Ibérica. E uma condição: ela deveria conhecer a família que nunca soubera que existia. Seu pai havia sido importador de vinho, pelo menos é o que sua mãe sempre dissera. Um homem que desapareceu quando Marina tinha 3 dias de vida. Mãe solteira, trabalhou em hotéis, limpava casarões na ajuda, fez tudo para que Marina tivesse educação longe do porto. Nunca mencionou um nome, nunca mostrou uma foto. Apenas dizia que ele não era homem de estar em famílias. Agora Marina sabia por quê. Carlos Mendes não era um simples importador. Era o chefe de uma das maiores organizações criminosas da Península Ibérica, controlando rotas de contrabando que iam da Irlanda à Sicília. Havia morrido em um acidente de carro que não foi acidente, vítima da guerra territorial que havia travado por 40 anos. Seus 2 filhos legítimos estavam brigando pela herança, pela liderança, pelo poder. E agora, Marina era a 3ª herdeira que ninguém esperava. Uma intrusa, um problema. O escritório de advocacia fica no 35º andar. Marina sentia as pernas tremendo enquanto subia no elevador. Seu sapato de trabalho ainda cheirava a desinfetante do hospital. Ela usava o mesmo uniforme de sempre, cabelo preso em um coque desleixado, nada elegante. Nada que pertencesse a este mundo de vidro e mármore. Quando as portas se abriram, 2 homens de terno esperavam. Irmãos, ela soube imediatamente. Tinham o mesmo queixo quadrado que ela via no espelho, a mesma cor de olhos âmbar. Um deles sorriu, mas não era um sorriso afetuoso. Era o sorriso de alguém calculando uma ameaça. Você deve ser Marina, disse o mais velho, Gabriel, com cabelo grisalho nas laterais e cicatriz fina no rosto. Bem-vinda à família, irmã. A palavra soava estranha em sua boca como algo tóxico. O advogado apresentou os números. Carlos havia dividido seu império em 3 partes iguais. Mas havia uma cláusula que mudava tudo. Qualquer um dos herdeiros podia contestar a legitimidade dos outros. Deveria haver investigação, testes de DNA. E enquanto tudo isto acontecia, a herança ficava congelada. Ninguém recebia €1 até que os tribunais decidissem quem merecia o quê. Gabriel e seu irmão, Rafael, trocaram olhares que Marina não conseguiu interpretar completamente. Mas viu a raiva, viu o cálculo, viu o momento exato em que decidiram que ela era um problema que precisava ser eliminado. Ela saiu do prédio com um folder contendo documentos legais que não compreendia totalmente. Seu telefone tocou enquanto ela descia para a estação do metro. Número desconhecido. Se você é inteligente, vai desistir desta herança, disse uma voz masculina pelo telefone. Volta para seu hospital. Esquece que conheceu seus irmãos. Esquece que existe um Mendes neste país que você não conhecia. Quem é você? Perguntou Marina. Alguém que não quer ver você morrer. A linha caiu. Marina era inteligente, sim. Era inteligente o suficiente para saber que deveria desistir. Deveria rasgar aqueles documentos, voltar à sua vida simples, às suas cirurgias observadas, aos seus pacientes agradecidos. Deveria ignorar o chamado do sangue, a curiosidade sobre o homem que a abandonou, a vontade de saber se nele havia algo que explicasse quem ela era. Mas também era teimosa, e precisava descobrir quem havia ligado. Encontrou a resposta 4 dias depois. Gabriel enviou homens para sua casa. Homens que cheiravam a morte e usavam armas como se fossem extensões de seus próprios corpos. Eles a levaram não para um carro, mas para um apartamento na Avenida da Liberdade, no coração de Lisboa. Moderno, protegido, vigiado. É para sua proteção, disse Rafael quando ela acordou. Não é prisão. Se quiser sair, pode tentar. Mas há pessoas querendo você morta. Nós queremos você viva, por enquanto. Marina era prisioneira, e seus carcereiros eram seus próprios irmãos. Os primeiros dias foram surreais. Rafael era frio e calculista, sempre analisando algo que ela não conseguia ver. Gabriel era mais acessível, trazendo comida de qualidade, conversando sobre seu pai, como se fosse alguém que merecia ser lembrado com carinho. Marina não acreditava na afeição de nenhum deles.
No quinto dia, alguém invadiu o apartamento. Não eram homens de Gabriel ou Rafael. Vinham de fora, do lado oposto da guerra que ela ainda não compreendia completamente. A troca de tiros durou minutos. A quantidade de sangue a surpreendeu, mesmo depois de 10 anos em emergência. Um dos homens de Gabriel caiu perto dela, pedindo água. Marina, como enfermeira, quisera ajudá-lo. Rafael a arrastar para um quarto seguro primeiro. Ficou claro naquele momento que todos a queriam morta. Os rivais da família, os inimigos de Carlos, até seus próprios irmãos, quando a herança fosse decidida e ela se tornasse apenas uma boca para alimentar, um segredo incômodo. Ela começou a entender o mundo em que havia sido jogada. Começou a ler os documentos que os advogados deixavam. Começou a fazer perguntas. E Rafael, surpreendentemente, começou a responder. Ele era diferente de Gabriel. Onde Gabriel usava seu poder como arma de conquista, Rafael o usava como ferramenta de sobrevivência. Ele explicou o negócio, os territórios, os aliados, os inimigos. Ele tratava Marina como se ela fosse capaz de compreender, como se ela merecesse conhecer a verdade sobre quem seu pai tinha sido. Você está tentando me convencer de algo, percebeu Marina uma noite, quando Rafael entrou em seu quarto carregando bebidas. Estou tentando oferecer uma opção, respondeu Rafael, sentando-se na cama sem ser convidado. Gabriel quer matá-la depois que tiver os documentos para a herança. Ou quer que você desista voluntariamente em troca de dinheiro. Eu quero algo diferente. O quê? Perguntou Marina. Quero que você escolha estar aqui, que aceite quem você é, que compreenda que sangue é poder, e poder é a única moeda que importa neste mundo. Marina deveria ter sentido nojo, deveria ter lutado contra aqueles sentimentos. Mas Rafael tinha razão. Ela havia entrado em um mundo de poder e riqueza. E desejo ou não, não haveria volta para uma vida simples. Ao longo das semanas seguintes, Rafael a ensinou sobre negócios, sobre lealdade, sobre quando confiar e quando esfaquear alguém pelas costas. Ele a levou para reuniões, a apresentou aos aliados de seu pai, a mostrou como uma Mendes de verdade. E Marina começou a amar aquele mundo perigoso. Começou a amar o homem que a estava educando nele. Rafael era 10 anos mais velho. Carregava cicatrizes de batalhas que ela nunca conheceria os detalhes. Seus olhos tinham uma profundidade que vinha de decisões ruins e consequências terríveis, mas também tinha inteligência brilhante. E quando a olhava, Marina sentia como se pudesse ser alguém além de uma enfermeira ignorante, que havia entrado em um cassino de altos valores sem conhecer as regras. A primeira vez que dormiu com ele foi durante um ataque à mansão onde estavam escondidos. Os tiros externos gerando adrenalina, a morte dançando ao redor deles. E no quarto escuro, Rafael a beijou como se quisesse provar que ambos ainda estavam vivos. Marina respondeu porque sentia exatamente a mesma coisa. Depois, no escuro, ele sussurrou confessos, que havia planejado protegê-la desde o início, que havia desconfiado que Gabriel planejava matá-la, que havia interceptado o telefonema que ela recebera no metrô, que era ele quem a avisara. Por quê? Perguntou Marina, sentindo a respiração dele contra seu pescoço. Porque desde que li sobre sua existência nos documentos confidenciais, soube que você era importante. E quando finalmente a vi, compreendi por quê. Você é igual ao pai que você nunca conheceu. Inteligente, corajosa, capaz de construir impérios ao invés de apenas destruir. Marina queria acreditar que aquilo era amor, mas estava aprendendo que neste mundo, amor e manipulação eram feitos do mesmo tecido. Quando Gabriel finalmente moveu-se, foi com violência total. Ele havia juntado os rivais de seu pai. Havia feito alianças que Rafael não previra completamente. Havia descoberto que Rafael estava planejando usar Marina para consolidar poder, ao invés de simplesmente matá-la. E aquilo era uma traição que Gabriel não poderia tolerar. A emboscada aconteceu em um restaurante. Marina estava jantando com Rafael quando os homens entraram. Não havia discrição. Não havia pretensão de ser um acidente casual. Era execução aberta. Rafael a empurrou para baixo, colocando a mesa entre eles e as balas. Sacou uma arma que Marina nem sabia que ele carregava. Retornou o fogo com precisão assustadora. Vamos, gritou pegando sua mão, puxando-a para uma saída traseira. Fugiram através das ruas sinuosas de Lisboa, descendo pelas vielas do bairro alto como animais perseguidos. E Marina
pela primeira vez, compreendeu a verdade completa. Este era seu mundo agora: morte, fuga, poder conquistado pela força e mantido pela violência. Mas quando Rafael a abraçou em um apartamento seguro horas depois, com sangue de alguém nas mãos, Marina não pediu para sair. Não pediu para voltar. Pediu para ele ensiná-la como lutar. Os próximos 3 meses foram educação através do caos. Marina aprendeu como atirar. Aprendeu os nomes de todos os soldados de Rafael. Aprendeu quando sorrir e quando mostrar os dentes. Aprendeu que poder era menos sobre dinheiro e mais sobre lealdade, sobre informação, sobre estar disposto a fazer o que outros não fariam. Gabriel lutava para consolidar a herança de Carlos, enquanto Rafael reorganizava as operações de seu pai. Marina não era mais uma prisioneira nem uma peça em um jogo. Era uma Mendes de verdade agora, com cicatrizes próprias e histórias que não podia contar para ninguém. Um dia, enquanto revisava operações comerciais de fachada, Marina percebeu uma discrepância nos números. Milhões desaparecendo em transações duvidosas. Rastreou até um homem que trabalhava para Gabriel. Um traidor. Ela o confrontou antes de dizer a Rafael: isso foi um erro. Ou talvez fosse exatamente o tipo de coisa que Rafael a ensinara a fazer. Quando Rafael descobriu, sua reação foi diferente. Não a elogiou por encontrar a traição. Em vez disso, a puxou para longe de todos e perguntou por que ela havia agido sozinha. Porque você ensinou que era melhor agir antes de pensar, respondeu Marina. Ensinei você a ser corajosa, não a ser arrogante, disse Rafael, e havia algo em seu tom que era quase como medo. Se tivesse dado errado, se ele a tivesse matado antes que chegasse a você, eu teria... Teria o quê? Perguntou Marina. Teria destruído o país procurando por você. E naquele momento, Marina soube que aquilo era amor. Não era puro, não era limpo, mas era real. Gabriel finalmente compreendeu que não podia vencer Rafael militarmente. Então tentou vencer através da lei. Apresentou documentos ao tribunal contestando a herança de Marina, alegando que ela não era de verdade uma Mendes, que tudo tinha sido uma farsa de Rafael para reivindicar mais do patrimônio. Marina não ficou assustada, porque agora tinha evidências das operações criminosas de Gabriel. Tinha fotos de encontros com rivais, tinha gravações de conversas planejando assassinatos. Quando o tribunal se reuniu, não era apenas sobre herança, era sobre quem sobreviveria ao fim. Gabriel foi condenado. Não apenas pela herança falsificada, mas pelos crimes que Marina havia descoberto. Passou para a prisão sem possibilidade de livramento. Seus aliados desapareceram ou mudaram de lealdade. Seu poder evaporou como chuva em concreto quente. Rafael consolidou o controle de forma elegante. Não houve morte desnecessária. Não houve violência gratuita. Apenas o desaparecimento silencioso de ameaças. Marina herdou sua parte da fortuna. Usou-a para abrir uma clínica em Cascais, fora da capital. Não para abandonar a vida que havia construído com Rafael, mas para ter algo que fosse só dela. Um lugar onde ainda salvava vidas, mas de forma diferente. Um lugar onde as mulheres vítimas de violência podiam ser curadas longe dos olhos do mundo criminal. Rafael apoiou isto, porque havia aprendido algo também. Havia aprendido que poder não era apenas sobre destruição, podia ser sobre proteção, podia ser sobre criar segurança para pessoas que amava. 1 ano depois de Gabriel ser preso, Rafael a pediu em casamento. Não foi um grande evento, foi simples. Apenas ele, ela e um juiz que deviam favores a Carlos Mendes. Marina usou um vestido branco simples. Rafael vestiu um terno sem armas visíveis. E quando trocaram votos, ambos sabiam que estavam prometendo algo além de casamento. Estavam se tornando uma aliança, uma força, uma família que seria praticamente impossível de derrotar. 2 anos depois, Marina e Rafael tinham um filho, Victor. Nascido em um berço de seda, mas criado para compreender que riqueza era uma responsabilidade, não um privilégio. Rafael ensinava ao menino que força era importante, mas honra era imperativa. Marina ensinava que compaixão era poder. Nenhum deles era ingênuo o suficiente para pensar que Victor cresceria em um mundo sem violência. Mas ambos faziam tudo o que podiam para que fosse criado por pais que escolhiam amor sobre poder, mesmo quando o poder era tudo o que conheciam. À noite, deitados juntos na mansão em Sintra,
Com vista para as colinas de Lisboa ao longe, Rafael sussurrava histórias das batalhas que havia lutado nas ruas da Baixa. Marina compartilhava histórias das vidas que havia salvo no Hospital de Santa Maria, e Victor dormia entre eles, futuro incerto, mas passado seguro. Marina ainda pensava na mulher que havia sido, aquela que usava uniforme hospitalar e acreditava que o mundo era simples. Aquela mulher havia morrido quando a herança foi anunciada. Mas dela havia nascido alguém mais forte, alguém que compreendia que poder e proteção eram dois lados da mesma moeda. E quando Rafael a beijava à noite, com a mão no coração de seu filho, Marina sabia que aquele era exatamente o lugar onde deveria estar. Não porque havia sido escolhida pelo destino, mas porque havia escolhido estar ali. Havia escolhido amar um homem perigoso. Havia escolhido proteger seu filho. Havia escolhido ser uma Mendes. Sangue era herança. Escolha era poder. E Marina Mendes havia finalmente compreendido a diferença.